Então vamos lá, pessoal. Eu estou transmitindo também pelo Instagram aqui um trechinho da nossa aula hoje, mas também vou deixar gravado aqui que vai para o YouTube. E eu vou começar então. A primeira parte, vocês já sabem, né? Como de costume, eu faço a apresentação do tema. Hoje a gente está falando sobre a personalidade heróica e a sua relação com os arquétipos, a parte 2. E a primeira parte, né? Quem ainda não conferiu, tem já disponível no YouTube. Também tem mais um episódio dessa série aí sobre a jornada heróica disponível no YouTube. O link vocês encontram no Caçadores de Memórias, no nosso canal. Hoje, antes da gente começar a trazer o tema, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente já conversou nos encontros anteriores. E aí, depois, na segunda parte, vocês estão convidados também a participar, trazerem as suas dúvidas, suas inquietações, compartilharem também. Eu sugiro que durante a apresentação você tenha com você um papel, uma caneta, para você anotar os insights dessa explanação aqui. A ideia não é trazer conteúdo, como eu sempre falo, apenas de caráter informativo, mas para que esse conteúdo toque em algumas partes de você e você possa também ver em que tocou, né, essas palavras aqui para a gente poder trabalhar depois, né? Lembrando que esse é um conteúdo exclusivo aí mais para o pessoal que gosta da psicologia analítica, né? Jung também. E fica o convite então para vocês também participarem dessa forma. Então, para a gente trabalhar aqui o índice, né, dos nossos encontros, vocês já conhecem. Aqui temos hoje o nosso 15º encontro, a personalidade heróica e a sua relação com os arquétipos. Quem tiver depois no grupo de WhatsApp, recebe o PDF dessa aula com esses slides e vai poder também compartilhar depois e ler também com mais calma. Muito bem, então recapitulando o nosso último encontro aqui, que nós falamos sobre os arquétipos, é fundamental a gente sempre poder rever esses conceitos, né, que são tão primordiais aí dentro da psicologia analítica. Então os arquétipos são as imagens primordiais que dão sentido aos complexos mentais. E as histórias também passadas entre as gerações, formando o conhecimento e o imaginário do inconsciente coletivo. Então, recapitulando, todas as histórias, sejam as histórias modernas, sejam as histórias psicológicas, sejam os filmes com quem, né, a gente tem contato, todas elas são constituídas de elementos estruturais comuns. São jornadas míticas e por essa razão tantas histórias têm força universal, que com o passar das eras elas continuam vivas, né, no imaginário, através dos personagens, através dos seus modelos, e elas trazem essa mente da engrenagem humana, né, como essa engrenagem funciona. Então, falando um pouquinho mais sobre o nosso último encontro, vou passar rapidamente aqui os tipos de personagens, né, arquetípicos que têm uma função arquetípica dentro do enredo, né? Lembrando que esse encontro, a gente está trabalhando livros da psicologia, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. O Homem e seus Símbolos, Imagens do Inconsciente, O Herói de Mil Faces, do Campbell. E aí o livro que é o Jornada do Escritor, uma estrutura mítica para escritores, do Christopher Vogler, né? Esse livro aqui que é a base do encontro. Então o Vogler ele vai falar que existem alguns personagens arquetípicos. O protagonista, que é o herói ou a heroína, o antagonista, os mentores, que, né, a gente viu no encontro passado, os arautos, os guardiões do limiar, os camaleões, a sombra, os aliados e os pícaros. No encontro passado, a gente falou sobre o protagonista, que parte em busca de resolver algo, seja um problema interno, seja um problema externo. Vimos também os antagonistas, que é o adversário, né, da protagonista,
E também nós falamos sobre os mentores, que são os velhos sábios, as velhas sábias, que são donos aí de um conhecimento e que compartilham isso com o herói. Hoje a gente vai falar sobre os arautos, sobre os guardiões do limiar e sobre os camaleões. Então aqui, só para introduzir rapidamente o tema que a gente vai falar hoje, os arautos convocam o protagonista, a aventura, o herói, a heroína a esse chamado. Os guardiões do limiar são aquelas imagens, aqueles conceitos, aqueles personagens que parecem que bloqueiam o caminho ali do antagonista. Os camaleões, que são os companheiros de viagem, que se transformam, mudam de forma, confundem, ofuscam vilões sombrios que tentam destruir os protagonistas. Então hoje a gente vai falar sobre esses três: arautos, guardiões do limiar e camaleões. Para o próximo encontro a gente vai falar sobre sombra, aliados e pícaros, tá bom? Voltando ainda sobre que a gente conversou no nosso encontro anterior, nós falamos sobre os tipos de heróis ou de heroínas. Nós temos os voluntários, a contragosto, o anti-herói, os gregários, os solitários e os catalisadores. Quem não viu, volta lá no encontro anterior e vê, porque tem um conteúdo específico sobre cada um desses tipos de heróis. Depois, nós temos, e já falamos também dos antagonistas, que nos tipos de antagonistas nós temos o maligno, o aliado antagonista, a autoridade, a força da natureza e também o autossabotador. Corre no encontro anterior para você conferir os detalhes desses tipos de antagonista. E também falamos sobre os mentores e os seus tipos: o mentor sombrio, o mentor em crise, o mentor contínuo, o mentor cômico, o tempo como mentor, né, na questão do velho sábio, da velha sábia, os mentores múltiplos, o mentor como xamã, o mentor como iniciador sexual e o mentor interno. Então, um conteúdo aí extenso que a gente já vem conversando. No encontro de hoje, então, a gente vai conversar sobre os arautos. Então, os arautos, eles são os personagens que vão convidar o herói e enunciar ali uma eminência de uma mudança significativa. Os arautos, eles têm esse objetivo aí diante do herói. A aparição desses arautos, ela é uma centelha, né, como o próprio autor aqui, o Vogler, coloca, que desencadeia a guerra. Então o arauto, ele vai apresentar o desafio, ele vai anunciar o convite a uma jornada, né? Então a gente pode ter diferentes tipos de arautos. Pode ser um filme que a gente assistiu, uma pessoa com quem a gente convive, um livro que a gente leu, algum personagem, algum autor, algum escritor, algum filósofo, alguma música que nos tocou de maneira que nos convoca a uma mudança, que nos chama e nos tira daquela zona de conforto e nos convida, então, para esse caminho, né? Então, um chamado à aventura é anunciado não raro por um arquétipo do arauto, né? Então, eu deixei uma imagem aqui da trombeta tocando, né? Como um anjo também. Dentro da psicologia, a gente vai, além dessas figuras, né, de anjos, demônios também, a gente vai olhar para a própria questão da mitologia. Na mitologia, um desses arquétipos do arauto, só para citar, né, em relação à mitologia, seria o arquétipo do Hermes, que é o psicopompo, né? O Hermes é o deus dos caminhos, é o deus que ele habita tanto o céu quanto o inferno, ele consegue caminhar entre esses dois mundos, né? Ele é o deus da comunicação, enfim, ele é o emissário dos deuses, né? Então, se a gente fosse trazer um exemplo de arauto dentro da mitologia,
para mim, eu ilustraria, estou ilustrando aqui no nosso encontro, com o arquétipo do Hermes, que ele tem aqui, então, essa função de psicopompo. No dicionário junguiano analítico, nós temos aqui essa descrição do psicopompo. É a figura que guia a alma em ocasiões de iniciação e transição. É uma função tradicionalmente atribuída a Hermes, no mito grego, pois ele acompanhava a alma dos mortos e era capaz de transitar entre as polaridades, não somente a morte e a vida, mas também a noite e o dia, o céu e o inferno. Então, no mundo, o mundo comum, aí, não o mundo mitológico, o que nós vamos poder olhar também para esse arquétipo do arauto? Nós temos o sacerdote, nós temos o xamã, nós temos o médico, o feiticeiro também, a bruxa, o bruxo, o mago, que são alguns dessas imagens aí que ilustram essa necessidade de dar uma orientação, de convocar, né, para um mundo, digamos, secular, para um mundo sagrado, para um mundo, né, da alma mesmo. Então, Jung aqui tem uma frase que eu vou compartilhar com vocês, diz o seguinte: Jung não alterava o significado da palavra, porém a usava para descrever a função ânimos e ânima, em conectar uma pessoa a um sentimento de seu propósito último, sua decisiva vocação, o destino. Em termos psicológicos, atuando como um intermediário, ligando o ego e o inconsciente. Então, o psicopompo ele tem essa função, ligar esse inconsciente a esse consciente e vice-versa, né? Então, olhando para esse arauto, né, o psicopompo, o Hermes aqui tem essa função. Se nós formos trabalhar a questão da função psicológica do arauto, anunciar, em poucas palavras, seria anunciar a necessidade da mudança. É o convite para sair da zona de conforto, né? E entrar, então, em uma jornada onde a mudança seja inevitável. A função dramática do arauto, tanto olhando na questão de roteiro, né, e também numa jornada mítica, numa jornada interna da alma com que a gente está trabalhando, ele também tem esse objetivo de trazer o ânimo necessário, de oferecer um desafio para que a história gire, para que a vida ela siga os seus ciclos, ela não fique uma vida parada, né? Então, esse arauto ele tem o objetivo de pôr a história em movimento, né? Uma das funções aí essenciais desse arquétipo. Agora, sobre a questão do guardião do limiar, nós temos também outro personagem arquetípico aí muito comum das histórias. Então, vou compartilhar com vocês aqui, vou ler com vocês. Em toda a jornada heróica, o protagonista encontra obstáculos na estrada para a aventura. Em cada portal para um novo mundo existem guardiões poderosos no limiar, prontos a impedir que os indignos entrem. Eles mostram ao herói uma face ameaçadora, mas se entendidos de forma adequada, podem ser vencidos, ultrapassados ou até mesmo transformados em aliados. Aprender como lidar com os guardiões do limiar é um dos principais desafios da jornada. Uau! Sobre os guardiões do limiar, acho que só quem já enfrentou um ou passou por um para entender. Eles são ajudantes secretos que protegem o acesso, né? Eu deixei até em negrito ali, prontos para impedir que os indignos entrem. Que uma pessoa que nem sabe o que está fazendo vá lá e caia e não consiga voltar mais.
Então, eles são como a gente traz até dentro da cabala, assim, né, na árvore clifótica, ela seria uma casca. Ela seria uma pele com uma aparência até amedrontadora, mas que guarda, sem dúvida, um grande tesouro dentro dele. Primeiro, porque essa aparência ela foi construída pela nossa própria ignorância, pelo nosso próprio preconceito, e é como se a gente tivesse que se despir também dessas cascas, desse nosso olhar, apenas esse sermos julgar pela visão, né? E não pela essência que está atrás daquilo. Então, o guardião do limiar, ele tem esse objetivo. Ele está ali como um portal, um guardião de um portal para um novo nível de consciência. Ele vai se manifestar de diferentes formas, né? Nos filmes pode ser um policial, pode ser um guardião de chakra, pode ser um tira, pode ser um capanga, pode ser qualquer coisa. Mas ele tem essa função de mostrar uma face ameaçadora, mas guardar o herói para um novo nível de consciência. Então, é bem interessante a gente olhar para isso, né? Quando a gente está falando de explorar um guardião do limiar, como eu falei, muitas vezes ele vai de frente ao nosso próprio preconceito, porque a escuridão fala da nossa ignorância. Então, explorar a escuridão como um caminho de autoconhecimento também é uma jornada, né? O próprio Jung falava que o indivíduo ele não ia se iluminar por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a própria escuridão. Tornar consciente a própria escuridão é olhar para essa sombra, olhar para aquilo que a gente não quer olhar em nós também, que está inconsciente. Então, exige muito, né? É um processo, não é do dia para a noite, não é de um segundo para o outro, porque está falando de níveis de consciência. A gente vai atingindo esses níveis de acordo com o que nós vamos caminhando na nossa jornada, né? Então, estar ciente que a gente, olhando para um guardião do limiar, pode ter os nossos conceitos, os nossos dogmas, as nossas crenças, valores de cabeça para baixo, assusta muitas vezes, né? Mas é necessário que essa figura, essa imagem impeça pessoas indignas de entrar, né? Eu sei que é um pouquinho, talvez, difícil entender isso, mas com exemplos, né? Comecei a citar alguns para pode ser um guarda de fronteira, um sentinela, um guarda noturno, um vigia, um guarda-costa, um bandoleiro, um porteiro, um revistador, ou aí, se a gente for trabalhar nessa dimensão mais da alma, né, os próprios demônios, a região, né, desse inferno da própria alma com os seus níveis, né? A gente vai trazer Dante, como eu falei, a própria Cabala vai ilustrar isso tanto na árvore da vida quanto na árvore da morte. Então, essa função é bloquear temporariamente esse caminho para testar também o herói, a heroína. Não é só chegar lá e entrar, né? É um teste. Então, isso daí é bem comum nas histórias, né? E também na nossa jornada arquetípica. Então, como eu coloquei aqui, aprender a lidar com os guardiões do limiar é um dos principais testes na jornada. Como que eu sei que eu enfrentei um guardião do limiar? Quando você enfrentar, se tenha certeza que você vai saber. Porque é marcante sim na jornada, sem dúvida nenhuma, porque ele nos leva, depois de entender ele, depois de conseguir assimilar ele, integrar parte dele, certamente, né, a gente já está num novo nível. Então isso é muito nítido quando a gente está falando de uma jornada aí na área psicológica. Como a própria função psicológica, esses guardiões, eles vão representar, então, a face ameaçadora, os obstáculos.
tivesse uma palavra que definisse ele, eu colocaria essa: os obstáculos que são comuns aos nossos olhos, no nosso dia a dia, e também vão poder representar os nossos demônios internos, as neuroses, também a gente pode fazer essa leitura, os nossos vícios, as cicatrizes emocionais que muitas vezes nós carregamos, as nossas limitações, dependências, tudo que podem impedir o nosso avanço, mas que depois que esse guardião do limiar é ultrapassado, como eu já falei, uma nova consciência se instala ali, né? E é impossível depois voltar àquela consciência interior. Então, a grande função dramática do guardião do limiar, tanto num processo, né, de individualização também e num processo de escrita, seria testar o herói. Confrontar o herói, e o próprio herói precisa resolver esse quebra-cabeça ou passar então nesse teste. Então, os guardiões do limiar vão desafiar os heróis, vão testar. A ideia é que você também possa pensar quais guardiões do limiar estão na tua frente, estão te impedindo. Quais os preconceitos que muitas vezes nós não conseguimos olhar e que eles também reservam uma grande surpresa, um grande manjar, né? Que precisa primeiro ser despido, né? Pela nossa própria consciência mesmo. Agora, nós temos como último aqui, já nos personagens arquetípicos, né? O camaleão. O camaleão, ele tem essa natureza, né? De transformação, de mudança o tempo inteiro, nas cores, né? Deixei também um vídeo aqui de um camaleão, achei muito interessante como ele olha, né? Então, nos roteiros, nas histórias, certamente aí a gente percebe, na maioria das vezes, que são figuras do sexo oposto ao protagonista. Quase sempre o interesse amoroso ou par romântico do protagonista se manifesta as qualidades de um camaleão. Quando eu estou falando aqui sexo oposto, eu não estou falando só de gênero, né? A gente está trabalhando a questão do ânimos e ânima nesse sentido. Por quê? Porque o arquétipo do camaleão expressa a energia do ânimos e da ânima. Então, ânima, né, fazendo aquela breve recapitulação aqui de um conceito que é tão difícil de explicar, e explicar em poucas palavras é ainda mais difícil, o ânimos, a ânima, foi o nome que o Jung, né, esse psiquiatra suíço aí que dá nome ao nosso grupo, deu para esse elemento masculino, né, o ânimos, no inconsciente feminino. E a ânima seria o elemento feminino no inconsciente masculino. Então, o Jung vai trazer que é muito importante esse processo de entender, de integrar também esse ânimos ou a ânima, né? Porque é um passo muito importante em direção ao crescimento psicológico. Temos as figuras de um ânimos e de uma ânima positiva, temos também as figuras de uma ânima e um ânimos negativa, né? Que vai se manifestar através das figuras, através da nossa própria libido, né? Que se dá através da criação das imagens que o inconsciente manda. E essa função dramática que nós temos no arquétipo aí dos personagens no camaleão, ele traz a dúvida, ele traz o suspense, ele não se contenta em ser apenas o mesmo desde o começo da história. Ele vai instigar o herói, vai fazer ele se transformar também, né? Lembrando que muitos outros personagens também podem assumir esse caráter do camaleão, né? Nós podemos ter um antagonista que possa, por vezes, vestir máscaras, né? Então, quando a gente está falando de arquétipo, não é que tem que ser 100%, né? Ele pode ter essas nuances aí da personalidade.
Lembrando que a ânima e o ânimos, eles vão ser agentes mediadores aí entre a consciência e o inconsciente. E nós vamos poder manifestar a ânima e o ânimos nas nossas projeções, nos nossos relacionamentos, que vão revelar também o entendimento da nossa estrutura psicológica. Tem uma frase do Murray Stein, naquele Mapa da Alma, aquele livro, a gente não está aqui agora, mas vocês já sabem qual é. Ele diz o seguinte: a ânima e o ânimos é a grande criadora de ilusões, que fornece estímulos aos exaustos e dilacera o coração dos ingênuos. Então, no encontro com a ânima, no encontro com o ânimos, nós temos acesso a níveis da nossa psique. Lembrando que o Jung, ele vai falar que o encontro, o contato com a ânima e o ânimos é depois do contato da sombra. Então, olha lá, se a gente já patina para entrar em contato com as nossas sombras, para se haver com um pouquinho dos demônios que habitam dentro de nós e não no outro, porque daí a gente para de julgar o outro, né? E começa a se haver com eles só depois que a gente enfrentar um pouquinho dessa sombra, é que aí a gente vai poder entrar em contato com o ânimos, o contato com a ânima, né? Então, o caminho para o interior, ele vai passar por todas essas fases. Lembram do nosso mapa lá, o mapa que a gente criou aqui? Depois no final eu coloco ele. Então, o permitir se experimentar essas mudanças, essa profundidade da própria alma, é se abrir, é deslumbrar um novo mundo, né? A gente para um pouco de achar que é só o externo e começa a olhar para isso. A ânima e o ânimos também, eles vão atuar como psicopompo, né? Eles vão ser mediadores entre o conteúdo da consciência e o conteúdo do inconsciente, né? Que são instrumentos necessários. Sem essa conjunção, né? Sem essa conjunção entre os dois, não tem processo de individuação. Né? Então, o ânimos e a ânima, eles são também instrumentos aí e podem ser vistos também como um personagem. Aqui as nossas referências, o nosso encontro mais curto hoje aqui, para a gente poder falar mais também. E no nosso próximo encontro, nós vamos ter a continuação, então, dessa parte dos personagens arquetípicos, a parte 3. Nós vamos falar, olhando também para a questão do roteiro, lembrando que a gente está fazendo um paralelo aí, né, com a questão da escrita, né, das jornadas, e também vamos falar sobre os pícaros, os aliados e a sombra. Então vamos ver essas outras 3 aí personagens arquetípicos que certamente nós nos encontramos com ele aí quando a gente está falando das próprias narrativas, sejam individuais, né, ou sejam aí do cinema ou da própria mitologia em si. Então, nosso próximo encontro é no dia 5 de novembro de 2021, sexta-feira, às 22 horas. Às 21 horas, desculpe. Lembrando que quem assiste no YouTube só vê essa parte aqui. Agora a gente fecha essa parte que fica no YouTube só até aqui, e agora a gente vai para o compartilhar, né, que é a melhor parte, onde todo mundo pode conversar, falar também, colocar os pontos que mais chamaram a atenção e também trocar experiências aí, se enriquecer, porque de fato eu sem dúvida vejo que essa é a melhor hora. Então a gente vai falar a respeito desse assunto, e quem vê o vídeo só no YouTube, eu me despeço por aqui e até mais.